E é uma jornada mesmo, né? De conhecimento, de uma caminhada que a gente tem feito juntos nos últimos anos. E a gente tem o Alex Sestini aqui com a gente, de Montreal, e vai falar sobre mecanismos da mediunidade. Mas antes, como sempre, nós vamos fazer a nossa prece, né? Para que possamos envolver o nosso Alexis, e em boas vibrações, e que a espiritualidade amiga possa estar neste momento junto com todos nós, facilitando que a gente abra os nossos corações e as nossas mentes para o conhecimento, que é tão importante, né? Que é um dos pilares do Espiritismo. Então, nós vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso querido amigo, querido mestre. E neste momento, nós nos conectamos às mais altas vibrações, para que possamos estar totalmente presentes neste momento. Presentes com o coração, que as nossas mentes estejam focadas naquilo que vai ser dito. E acima de tudo, nós vamos pedir auxílio para os nossos anjos da guarda, os nossos espíritos guias, que nos ajudem a colocar o conhecimento que vamos adquirir no dia de hoje, nesta manhã, em prática, que esses conhecimentos sejam internalizados e expressos nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos. Pedimos ainda que os espíritos que nos protegem neste momento envolvam o nosso Alexis em vibrações de luz, de paz, de harmonia, e a todos nós. Que tenhamos uma manhã de muita alegria, da alegria de aprender e da alegria de servir, em nome do nosso Mestre Jesus. E que assim seja. Alexis. Bom dia a todos. Bom dia. Queria começar me desculpando pelo atraso e nós vamos revisar aqui esse tema, que é Mecanismos da Mediunidade. Não sei se todos sabem, mas é um livro da coleção do André Luiz. E é um tema assim, um pouco complexo, que dificilmente é uma leitura de um livro como a gente lê um romance. Então a gente aconselha fazer como a gente fez, que é um grupo de estudo específico para esse livro. E esse livro, então, pelo Espírito André Luiz, é uma psicografia do Chico Xavier, de Valdo Vieira. A proposta, então, é, partindo das bases da física, entender como se dá o fenômeno mediúnico, seus principais tipos e questões. Então, o fenômeno mediúnico, como qualquer outro fenômeno físico, né, ele tem as suas leis. Assim como a gente observa na eletricidade, o fenômeno elétrico, o magnetismo, o fenômeno magnético, o fenômeno mediúnico também é, como qualquer outro, um fenômeno físico que pode ser estudado, ou pelo menos em analogia, pelas leis da física. Esse livro foi escrito há mais de 50 anos, mas a física já tinha um avanço considerável para nos dar analogias de entendimento, né? Então, daí a necessidade de um estudo em grupo, com mais detalhes. Mas o objetivo aqui é estimular esse estudo, dar uma visão geral do livro e tentar o máximo que a gente puder
esclarecer esses pontos, né? E estudar finalmente a mediunidade e seus diferentes tipos e questões. Então, a primeira parte do livro, a primeira metade, ela é mais dando a base da física. Então, é um estudo de física, eletromagnetismo e eletricidade. Eu até vou, até existe uma questão que aconteceu no panfleto, que está dando essa palestra iniciando às 11h15. Talvez vão chegar mais pessoas às 11h15. Então, não se preocupe e ao mesmo tempo me desculpe se outras pessoas chegarem, a gente pode recordar essa primeira parte que vai ser, que é normalmente a mais puxadinha, vamos dizer assim. Então, dito isso, a gente vai dar início aqui. Então, aqui os tópicos a serem tratados, como mencionei: eletricidade, eletromagnetismo e eletrônica, analogia de fenômenos, né? Para comparar, para poder entender, né? Entre os fenômenos físicos e o mediúnico. Aí vamos ver os diferentes tipos de mediunidade, e animismo, obsessão, oração, como tudo isso funciona. E finalmente mediunidade com Jesus, para encerrar. Então, a gente começa dizendo sobre o planeta Terra, que ele é como um magneto de gigantescas proporções, compondo o chamado campo eletromagnético. Então, e neste reino de energias, a vida desenvolve agitação. Ou seja, tudo no planeta vem de agitação da matéria. Então, no universo temos alguns componentes, mas que a gente pode resumir assim, que a matéria, que na realidade é a energia condensada, ou seja, é uma forma de energia, ela tem oscilações próprias. Então a matéria em si, que a gente conhece, ela é como se fosse uma energia que gira em torno de si mesmo, vamos dizer assim, formando uma estabilidade que dá essa noção ilusória do tato. Então a gente lembrando de algumas bases aí da física, mais recentemente descobertas, e outras com fundamentos em bases mais antigas, de que na realidade a matéria a gente não toca, a gente experimenta uma sensação de sinais iguais, vamos dizer assim, da mesma polaridade, que se repelem. Então, na realidade, nunca há um verdadeiro toque da forma que a gente experimenta nos nossos sentidos. São energias que se interagem. E isso a gente falando da matéria do jeito que a gente conhece. Na questão da energia, em si propriamente dito, em vez de haver essa condensação da matéria, a maneira que as ondas se dão é de uma forma aberta, ou seja, elas vão para o espaço em direção aberta. E isso é o que a gente conhece como energia. Aqui a gente está exemplo de aquecedor, lâmpada e rádio, porque o aquecedor ele libera ondas de calor, né, que vibram as moléculas do ar. A lâmpada libera os ditos fótons, e o rádio, ondas eletromagnéticas. Então eles estão, na realidade, alterando algumas características desse meio em que elas se desenvolvem, em que elas se manifestam, gerando essas ondas. Então são diferentes comprimentos de ondas. Essas características a gente pode chamar de frequência e amplitude. Então, para ter uma ideia do que a gente está falando, vamos dizer que está lá o meio em que essas ondas, essa energia se desenvolve. Vamos supor que seja a água.
Imagina uma piscina límpida, com a água espelhando ali as imagens. Se você pega e joga uma vareta nessa água, você vai observar uma oscilação da água, ondas. E essas ondas vão se propagar com uma determinada característica de amplitude. Imagine que a crista dessa onda, a altura que ela vai, é o que a gente chama de característica de amplitude. E a distância entre uma crista e outra é o que a gente chama de frequência. Então, se você joga uma tora novamente, imagina essa água novamente límpida, joga agora uma tora, um tronco, uma árvore, você vai observar o mesmo fenômeno, embora com características diferentes, maior amplitude e menor frequência, porque a distância entre as duas cristas vão ser maiores. Quanto maior essa distância, menor a frequência, porque vai demorar mais para se chegar de uma extremidade até a outra. Da mesma forma, quando a gente toca um flautim, um contrabaixo, a gente está emitindo ondas sonoras, que têm as mesmas características de amplitude e frequência. E o nosso ouvido sente essa diferença de característica como sons mais graves, como sendo as frequências mais baixas, e os sons mais agudos com frequências mais altas. E a amplitude é simplesmente, conforme a gente vai num volume ali, por exemplo agora, se alguém aumentar ou abaixar o volume da minha voz, é simplesmente amplitude. Mas a frequência vai ser a mesma, porque a minha voz tem essa característica de frequência. Então, da mesma forma, temos o infrassom, os sons perceptíveis, o infravermelho e o violeta. Os nossos sentidos, eles são como um filtro, que eles podem detectar essas ondas ou não. Não é porque a gente não detecta as ondas que elas deixam de existir. Daí a explicação de que a comunicação wireless, vamos dizer assim, tanto do telefone celular, quanto das variadas aplicações sem fio, do rádio, a gente não enxerga as ondas no ar, no entanto elas observamos os seus efeitos, né? E da mesma forma os sons, nosso ouvido consegue determinar e detectar uma certa range de frequência que a gente fala, né? Então, a menos, acho que, se eu não me engano, 20 Hz, a gente não detecta, é o que a gente chama de infrassom. A partir daí a gente começa a detectar alguma coisa nos sons muito graves. Depois, chegando aos 15.000 Hz mais ou menos, o ouvido humano começa a acessar, tão agudo que é o som, começa a acessar de ouvir. Algumas pessoas conseguem ainda ouvir nessa região. O cachorro, por exemplo, ele ouve até 40.000. É por isso que algumas vezes a gente está observando o cachorro está incomodado com alguma coisa, para a gente é um som, como se fosse um sopro, uma coisa que não incomoda nem um pouco, o cachorro está lá desesperado, né? Porque ele consegue ouvir nessas frequências que a gente não consegue. E da mesma forma que a gente enxerga, são as luzes visíveis. Bom, aqui é o comprimento de onda que eu falei, e aqui, então aqui só para exemplificar, né? A crista da onda, que é a amplitude, e a distância entre uma crista e outra representa a frequência. A gente pode dizer em quantas vezes por segundo, ou em um determinado espaço de tempo, essa onda está frequentando esse eixo, vamos dizer assim. Quantas vezes ela volta a esse eixo? Você pode reparar que nesse caso ela volta mais vezes, nesse caso menos vezes. Então aqui a frequência é maior do que aqui. Aqui está frequentando mais esse eixo, né? Mais vezes do que aqui. E aqui, voltando à questão das luzes, somente aqui é a luz visível, as diferentes cores, com diferentes frequências para cada cor. Aqui temos as ondas de rádio, de TV, de micro-ondas, o infravermelho, um pouco antes de começar a enxergar,
aqui passando por todas as cores visíveis, depois vem os raios ultravioletas, raios X, raios gamas, raios cósmicos, etc. Então não é porque a gente não enxerga ou não detecta pelo ouvido que isso não existe, mas estão lá. Isso nos dá uma ligeira intuição do que são as ondas do pensamento. E todas as outras ondas nas quais nos movimentamos nesse mundo. Então, mas o que é uma onda? É determinado como uma espécie de ressurreição da energia. Qual a fonte da onda? São o átomo, partes dele em agitação. Quer dizer, então a gente fala, ok, como nasce a onda? A gente vai observar que dentro da estrutura atômica existem os elétrons, e quando esses elétrons são aquecidos, eles ganham muita energia e saltam para o próximo nível quântico. Quando eles voltam, eles liberam fóton, por exemplo, é o que explica a luz, que é uma mistura de partícula com onda. Os cientistas da Terra demoraram bastante tempo para detectar isso, mas houve bastante discussão nesse sentido entre partícula e onda. Mas essa é a fonte das ondas. Então, o cérebro, ele é um emissor e receptor de tais ondas. Então daí que a gente começa a fazer, mas o que tudo isso tem a ver com mediunidade, né? A gente tem que lembrar que o fenômeno mediúnico, basicamente, é uma transmissão de ondas entre o desencarnado e o encarnado. Então, para a gente compreender o fenômeno mediúnico, a gente tem que estudar essas bases, né? E o cérebro tem essa característica. A gente não está falando que essas ondas elas são partes do átomo, ou o próprio átomo em agitação. O cérebro é composto de átomos. Mais para frente nós vamos ver que o pensamento também é matéria, e também é composto desses mesmos elementos. O espírito que pensa também emite essas ondas que se transmite, né, ao médium através do seu organismo espiritual até chegar no material. Então o cérebro, que é composto de átomos, tem essa característica também. Então o homem colocado em tais ondas absorve aquelas que podem entrar em sintonia segundo o seu tempo de evolução e esforço pessoal na construção do destino. Então, qual a onda, o tipo de onda que a gente emite, né? Então essa reflexão, esse livro ele traz muito essa questão. Quais os tipos de ondas que a gente emite, que a gente recebe? Quais que a gente pode receber? Quais que a gente não está em condições de receber? Ou quais que a gente recebe e não deveria, vamos dizer assim? Depende muito da nossa posição mental, em qualquer plano. Então, os nossos sentimentos determinam esses tipos de ondas. Porque existe na lei da física também as condições de recepção, né? Então, e isso equivale a segundo tempo de evolução e esforço pessoal. Então, tem muito essa questão do tempo de evolução, né? Quando fomos criados, há quanto tempo existimos. Sabemos que eventualmente fomos criados em épocas diferentes, existem espíritos mais antigos, mas durante esse tempo, qual o esforço que a gente fez para elevar o padrão mental, vamos dizer assim? Então, semelhantes notas oferecem uma ligeira ideia da transcendência das ondas nos reinos do espírito com base nas forças do pensamento. Então, essa aqui é a luz através do prisma que Newton observou. Uma das observações, as primeiras observações que tiveram da luz como partícula, porque o cristal ele tem uma característica, vamos dizer assim, bastante uniforme na sua formação atômica. Então observaram que essas diferentes cores vinham do choque
entre as partículas da luz com a estrutura do cristal. Então o que acontece é um choque. Nesse choque, a onda perde energia. Conforme o ângulo do choque, essas ondas vão perder mais ou menos energia, resultando em diferentes cores, porque cada cor tem uma frequência. E quando você perde energia, você perde em frequência, e resultando em diferentes cores que a gente vê ali no anteparo. Esse é o tubo de vidro fechado, contendo 2 ou mais eletrodos, formados por fios de platinas, rematados em placas metálicas de substâncias móveis variáveis. Então aqui a gente tem um polo positivo, um negativo, e observando esse efeito luminoso que eles observaram através de um gás, dando aí a evidência da natureza da matéria através desse gás. Então esse é um outro exemplo do tubo de Crookes, em que eles observavam que algo era lançado aqui no espaço que chegava a um anteparo do outro lado. Também de novo observando que a luz eram partículas, eram elétrons arremessados aqui. Então aqui a gente está vendo um feixe de elétrons sendo arremessado e causando um efeito visual. Aqui é a mesma coisa sobre os raios catódicos. Aqui é o efeito do campo elétrico sobre esses raios catódicos. A gente observa que há um deslocamento aqui conforme o campo elétrico foi aplicado nesse ponto. Essa é a radiografia feita por Rothman, que eles observaram que o bombardeamento eletrônico ele tinha certa resistência, ao passo que na parte da mão sem osso ele passava, e outras partes ele já era retido. Então o anteparo que estava atrás observava-se esse efeito observando a estrutura do osso, porque o elétron, dependendo da natureza do elétron arremessado, ele vai transpassar ou não. Então aqui a gente entra na matéria mental, Então eu até menciono que o Einstein ele tentou entender, eles chamavam esse meio onde tudo se propagava como o éter, porque os cientistas perguntavam, da mesma forma que, vamos dizer assim, que a água estava lá antes para poder algo agitar formando ondas, tinha que ter uma matéria lá antes para poder o som se propagar nela, um meio que o som se propagasse. Então, qual seria esse meio? Se perguntavam os cientistas. O Einstein, depois de estudar bastante, ele não conseguiu equacionar a natureza desse meio, ele chamou de campo. Daí vem a teoria do campo. Então, a teoria do campo ele pôs como exemplo uma chama, e aí imagine uma chama no escuro. A parte que está ao redor da chama vai ser mais iluminada, mais longe vai ser mais escuro. Então, tudo que está sob influência desse campo seria, vamos dizer assim, esse campo seria essa matéria. Mas isso, os amigos espirituais que escrevem aqui, comentam que não foi suficiente para explicar a matéria fundamental. E eles falam assim, e nós escrevendo da espiritualidade dizemos o que é essa matéria. É o fluido elementar, o hálito divino, que é a base de todas as associações da forma, do qual o elétron é um dos corpúsculos básicos das organizações e oscilações da matéria. Olha que interessante, A gente começa a ver que o que a gente estuda no Espiritismo não é uma coisa isolada, que está à frente da humanidade, de certa forma da ciência está, mas não é uma coisa tão longe assim, mesmo porque os amigos espirituais não estariam dando uma coisa tão longe de nossas descobertas. É uma coisa ligada. Os nossos estudos de elétrons não foram em vão, porque o elétron é um dos corpúsculos básicos nas organizações e oscilações da matéria. Um dos, quer dizer que existem outros que a gente não descobriu. Mas essa base
seria mais ou menos o que a gente chama de fluido cósmico universal, fluido elementar, que a gente já conhece no Espiritismo, das quais a gente pode vibrar esse fluido, né, de diferentes formas. Então a matéria mental é uma cocriação temporária, né, usando os recursos da vida ambiente. Então, em cima dessa mesma base, em que diferentes fontes causam diferentes efeitos, uma delas é o nosso cérebro, nosso espírito, nosso pensamento, cocriando temporariamente. Então, vamos dizer que o pensamento divino cria, de uma forma geral, tudo que a gente conhece e a gente cocria em cima disso. Deus permite a gente cocriar. Então, daí também a base de uma reflexão dos nossos potenciais na nossa vida e tudo que nos rodeia. Porque na base de tudo isso está o nosso pensamento. A criação, a base da criação é o pensamento divino. Mas dentro do ambiente que Deus nos deu para viver, Ele permite que a gente cocrie. Então, você imagina o potencial dessa afirmação. E a gente, muitas vezes, né, a gente se pega tão triste, preocupado com fatos, muitas vezes exteriores, muitas vezes agindo de uma forma contrária, reativa. Conforme o nosso nível de evolução, a gente ainda age de uma forma reativa, né? Alguns problemas, muitas vezes, ainda pequenos comparados com outros, de outros irmãos, se tornam grandes, nos esquecendo que antes de tudo deveríamos nos sintonizar, criar uma coisa diferente para a gente, nos sintonizar com outras potencialidades que poderiam nos dar uma força muito maior, né, para todas as questões. Essa é a atitude fundamental, né, que cabe a gente refletir, porque o primeiro passo é nosso, né? E a gente pode mudar isso. E então, o pensamento, são realizações em ambos os planos, né? E essa é a minha frase preferida do livro. No entanto, ele ainda é matéria. Então, lembrar disso. Existem elementos fora da tabela periódica, né? Leis de informação do sistema atômico em novo sentido, mas são também associações de cargas positivas e negativas. Então você imagina, o pensamento, ele também é regido pelas mesmas leis fundamentais, positivo e negativo, polos diferentes, assim como temos os elétrons, os átomos. Existem outros elementos dos átomos mentais que a gente não conhece, não está na tabela periódica, portanto não deixa de existir. Você imagina que a gente está organizando, criando esses átomos, lançando matéria com o nosso pensamento. Imagina o poder de influenciação e indução que a gente vai ver daqui a pouco. Então, como que a gente organiza, né? E como são, assim como o flautim e o baixo, a tora e o pequeno, vamos dizer, aquele pauzinho que a gente joga assim, causam diferentes ondas. Como que o nosso pensamento pode causar diferentes ondas, né? Então, dentro das impressões comuns da criatura normal, temos os atos mentais, ondas longas correspondentes à manutenção do calor. Então a gente está só emitindo ondas longas. Nos estados menos comuns da mente, atenção, reflexão, oração, a gente vai ter elétrons mentais em agitação. Já começamos já são elétrons, está vendo? Aqui era a nível do átomo. Aqui a gente já está mexendo nos elétrons, que vai lançar ondas mentais mais curtas, ondas médias. Aqui já estamos numa zona de aquisição de experiência, produção de luz interior. Nesse estado de atenção, de reflexão e oração. Em situações extraordinárias da mente, emoções profundas, dores indizíveis, laboriosas e aturadas concentrações da força mental, ou súplicas aflitivas, nesse estado a gente já está emitindo raios muito curtos nascidos do núcleo atômico,
de imenso poder transformador no campo espiritual, semelhante aos raios gama. Então, que já estão nascidos ali próximo do núcleo. Então, se você imagina um núcleo atômico, se você agita os átomos que estão perto dele, você vai lançar ondas bem curtas. Se você agita esses átomos aqui, você vai lançar ondas longas, com menos poder, vamos dizer assim. Então, aqui o espírita tem uma coisa, né, de achar que precisa sofrer para evoluir, né? Na realidade, o que a gente precisa, em alguns momentos da nossa vida, para conseguir transformar o nosso perispírito, nos iluminar, é de chegar nessas situações da mente. Então aqui ele fala que essas situações de dores em si causam isso, mas fala também das laboriosas e adoradas concentrações da força mental, né, através da vontade, né, súplicas que vem de uma vontade muito profunda em nós. Infelizmente, vivemos um estado, de uma forma geral, um pouco tranquilo, um pouco relaxado. Mas nas regiões superiores, eles estão acostumados a concentrar essa força mental com muito mais poder. E, infelizmente, nós ainda estamos numa fase que às vezes a dor precisa nos atingir para a gente conseguir transformar algumas coisas que vamos carregar para a vida eterna. Por exemplo, a iluminação própria, que vamos conseguir ter uma luz própria ao chegar no plano espiritual, né, com maior poder de ajuda aos outros. Então, a matéria mental apresenta aspectos diversos, mas princípios idênticos aos da matéria comum. Essa aqui é uma afirmativa interessante a gente lembrar. Então, o instrumento da vontade, atraindo para seus agentes de luz ou sombra, vitória ou derrota, infortúnio ou felicidade. Então, aí mostra mais uma vez o poder da vontade. Então, quando a gente sofre, a gente está numa posição muitas vezes reativa. Mas a gente fala assim, eu vou mudar isso, eu vou transformar. E aí vem uma posição de dentro para fora, que você que está agindo. Nesse momento, a gente decide usar a nossa alavanca da vontade para atrair coisas boas para a gente, coisas com as quais vão ter mais força para passar pelo que a gente tiver que passar. Então, no comando das associações atômicas, prevalecem as associações inteligentes da matéria mental. Essa é uma outra frase que a gente pode levar desse livro, talvez a mais importante. Reflitam nessa frase. No comando das associações atômicas, prevalecem as associações inteligentes da matéria mental. Imagine que nós somos inteligência sobre matéria, espírito sobre matéria, ou é matéria sobre espírito? Nós somos encarnados, um espírito comandando o corpo material. Esse corpo passa por está suscetível a diversas coisas, doenças ou dificuldades diversas. O que vai imprimir, quem vai prevalecer, né? É a matéria ou é o espírito? Aqui ele está dizendo claramente que é o espírito que as associações inteligentes da matéria mental é que prevalece sobre as associações atômicas. Daí que a gente ouve como milagres, pessoas que se curaram de câncer, pessoas que conseguiram vencer dificuldades diversas através da vontade e da persistência, porque o pensamento está no comando da matéria e ele tem essa função mesmo de comandar. Naturalmente a gente já faz isso, mas em alguns momentos a gente pode reinforce, como a gente fala em inglês, né? Isso. Então, na analogia de circuitos, falando de mediunidade e circuitos elétricos e curso d'água, então a gente tem aqui curso d'água, fluxo elétrico e corrente mediúnica. Então a gente compara a pressão hidráulica, imagina um cano em que a água vai girar dentro desse cano. A gente tem uma pressão hidráulica exercida por uma bomba para que essa água gire. Então essa bomba ela vai superando a resistência do atrito, ela não tem o fluxo do líquido. Eles vão haver obstáculos no encanamento, vamos dizer pedras, mas são a resistência, mas essa bomba continua, né, mantendo o circuito.
A gente compara no fluxo elétrico, tensão elétrica, como sendo a pressão hidráulica. Então, no circuito elétrico também existe uma tensão elétrica que mantém a corrente elétrica nesse circuito. Isso tudo em comparação com a corrente mediúnica, que se estabelece entre o espírito e o médium, é a sintonia psíquica. Então, a sintonia psíquica é aquilo que vai manter o fenômeno mediúnico acontecendo. Os obstáculos do encanamento são as resistências elétricas, a resistência elétrica, ou como as inibições ou desatenções do médium. Então, quando há uma resistência, precisa ter a bomba vai ter que trabalhar mais, vamos dizer assim, a tensão elétrica vai ter que ser mais forte para vencer. Da mesma forma, quando o médium está desatento, o espírito vai ter que fazer um esforço maior para manter esse fluxo. Então, a bomba superando a resistência do atrito, mantendo o fluxo do líquido, a tensão vencendo a resistência elétrica, mantendo a corrente, é equivalente ao pensamento de adesão e aceitação constante por parte do médium em relação ao plano superior para que se garanta a complementação do circuito mediúnico, aumentando sempre os valores de tempo e condição, sentimento e cultura, com o alto entendimento da obra e da benevolência ou educação a realizar. Gente, está tudo tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Então, vamos continuando então. Depois nós vamos abrir para questões. Então, o destaque é esse aqui, a necessidade de sintonia com as inteligências superiores, abolição de preocupações extras, autossustentação em clima de responsabilidade por vontade própria, com disposição ao sacrifício, no enriquecimento dos agentes condutores de sua vida mental. Então, novamente, para o médium, ele fala abolição de preocupações extras, da experiência vulgar, ele fala no livro, diversas dificuldades que a gente passa. O médium que está em agitação, ele tem mais dificuldade de estabelecer um contato com a natureza superior, com os espíritos mais elevados. Então, mediunidade e eletromagnetismo. Até a gente tem aquela história do Chico Xavier, que gostaria muito de começar a escrever romances, e ele, em diálogo com o Emmanuel, ele expressou essa vontade dele, que ele viu a Ivone Pereira escrever romances. Então, ele expressando essa vontade dele, o Emmanuel aconselhou ele, mas você precisa ter uma sintonia mais tranquila. O seu reino mental está muito agitado, porque ele tinha adotado crianças, ele tinha adotado 14 crianças. Então, elas estavam numa fase ainda muito pequenas, então ele tinha dificuldade de manter essa tranquilidade para se sintonizar, para escrever romances, que era uma coisa um pouco mais afinada. Então é um exemplo que a gente está falando. Voltando aqui na mediunidade e eletromagnetismo, a gente tem a rotação dos elétrons, que são os spins. Então o elétron, ele não só gira ao redor do núcleo, do átomo, como ele gira ao redor de si mesmo. Então esse giro ao redor de si mesmo é chamado de spins. Então no átomo de ferro, por exemplo, os spins são descompensados, eles têm efeitos magnéticos desajustados, microscópicos ímãs ou domínios. Então, as forças interatômicas procuram se equilibrar com esse giro do elétron, porque se a gente pega um elétron e leva ele com uma velocidade tal, ele vai gerar uma corrente magnética ao redor dele, E se estabelecer uma corrente elétrica, vai ter uma corrente magnética ao redor dele. Da mesma forma, se você gira ele ao redor dele mesmo, também estabelece o que eles chamam de domínio, um certo magnetismo. Dentro da matéria, em geral, eles entram em equilíbrio entre as forças atômicas, interatômicas e o giro dos elétrons. Então, esse magnetismo causado pelo giro dos elétrons seria em equilíbrio com forças interatômicas. Ou seja, o corpo está em equilíbrio. No caso de algumas determinados tipos de material como ferro, pode acontecer, por indução ou não, desses spins, desses domínios se alinharem todos na mesma direção. Então eles vão estar causando um fluxo magnético que vão estar chamando, vamos dizer assim, um outro material
da mesma espécie ou alguns outros com características semelhantes para se compensar. Ou seja, ele está num tipo de desequilíbrio, atraindo outros materiais semelhantes. Então, conforme a gente falou, quando todos os domínios se ajustam numa mesma polaridade, vencendo a obstrução das energias interatômicas, tem-se um ímã. Então, isso a gente chama de ímã, formando linhas de força e campo magnético no espaço ao redor. Isso aqui nós vamos definir o que é o médium. Nós estamos definindo o que é um médium, que causa a pessoa ter mediunidade. Olha só que interessante. Então ele fala que as criaturas em que os efeitos magnéticos do pensamento se mostram descompensados, exigindo correntes de força que lhes ofereçam a compensação necessária. Então há pessoas que têm dessa mesma causa esse tipo de característica que exige uma outra corrente mental para que ele se sinta completamente ajustado e equilíbrio. É uma comparação bastante interessante que ele deixa aqui, desmistificando a mediunidade, tirando, às vezes aí, muitas vezes, uma posição um pouco mística que os espíritos têm, de endeusar um pouco a mediunidade, tratar os médios como sendo criaturas especiais, acima dos outros que não possuem esse privilégio. Né? Na realidade, são efeitos do campo material, físico e perispiritual de desajustes devido a diferentes causas que causam essa necessidade de atração, no caso dos espíritos, para poder compensar esse. Então essa descompensação acontece tanto com as grandes almas em desnível em relação ao planeta, quanto com as almas menos enobrecidas segregadas em aflitivos desajustes das reencarnações reparadoras, por se haverem onerado perante a lei, guardando consigo o campo magnético mais vasto, com maior potencialidade, tanto para o bem quanto para o mal. Então, esse desajuste, vamos dizer assim, esse desnivelamento pode acontecer por diversas razões. O Chico Xavier, por exemplo, vamos dizer um exemplo, que ele estava em desnível em relação ao planeta. Então, esse desnível do pensamento dele, natural dele, ser tão diferente do nível do planeta, causava esse efeito mediúnico. Existem também dentro das leis kármicas, quando a gente se onerou perante a lei, causando também essa mesma característica especial que marca o perispírito e, consequentemente, o corpo que é formado durante o nascimento. Então, é interessante que ele fala com bastante clareza sobre esse ponto do livro. Em relação ao fluxo mental, as correntes mentais transpassando os átomos da mesma grandeza, né, com faculdades de autoexcitação e autoplasticização inimagináveis. Né? Então, chegando aí à aura. Né? Então, a nossa corrente mental, ela tem uma característica, né, de agitar os átomos espirituais e fazer uma corrente em nós mesmos. Essa corrente, ela faz uma túnica de forças eletromagnéticas. Então você imagina daí o poder do pensamento elevado, da caridade, a sintonia com outros tipos de pensamento. Como diria o apóstolo Paulo, a gente tem que usar a couraça da caridade. Né? Então, essa couraça que ele fala é um ótimo exemplo desse campo da aura que a gente forma também com esses pensamentos que vão nos proteger, vão formar como uma túnica eletromagnética que nos isola de outros incidentes menos felizes. Então, é o que ele comenta aqui: túnica de forças eletromagnéticas em cuja tessitura circulam as irradiações que são peculiares, radiações das células do corpo físico, contendo os desejos e imagens que lhe configuram o campo íntimo. Quer dizer, a aura é o perispírito. Algumas vezes a gente se depara com essas questões nas reuniões. Na realidade, são duas coisas diferentes. A aura é simplesmente a irradiação do perispírito, a irradiação até das células físicas e perispirituais, conforme o pensamento que a gente dá e a circulação desse pensamento e a irradiação natural delas.
dando também diferentes cores que podem ser observadas conforme a gente viu na questão do prisma e da luz normal, da luz material. Então, em relação à onda mental, ele põe novamente a vontade como uma alavanca de todo esse processo mental. Então a gente tem, nas fases da vontade, olha só que interessante que ele classifica. Inicialmente, agarrado aos instintos, é um monomaníaco do prazer inferior. A gente sabe que a gente tem uma evolução desde os níveis inferiores do reino animal até os angélicos, né? Tipos angélicos. No nível mais animal, existe o instinto de sobrevivência, o instinto de reprodução. Então, a vontade ela não tem preponderância perante o instinto nessa fase, muito ao contrário. Ela está totalmente agarrada a eles e inexpressiva. Então, com mais experiência, o homem ainda se fecha sobre si mesmo. Então, é um monoteísmo intermitente. Né? Ele consegue se sair um pouco do instinto puramente para conseguir dar um passo a mais, mas ele ainda se fecha sobre si mesmo. Ele não busca outras criaturas, procurando fazer outras associações. Ele realmente ainda está sobre si mesmo. Então, com o tempo ainda, ele começa a desenvolver mais a memória e a imaginação, mas que são ainda curtas. Então, a vontade ainda é uma simples tendência. É um simples início da faculdade de decidir. No 4, o homem repete vibrações que o inclinam ao barulhamento difíceis. Então ele se detém acomodado entre semelhantes e repetidas reencarnações de aprendizagem. Então, o homem ainda não tem aquela vontade de se expor a um burilamento difícil que vai levá-lo a um outro nível, tanto mental quanto de condição espiritual. Ele procura se manter afastado disso, apesar de já ter algumas experiências. E assim ele vai se repetindo as mesmas reencarnações de mesmo teor. Então, a dor dos tiraços envoltórios, modificações da escolha. Aí vem a dor. Para tiraçar esses envoltórios que estão mantendo o homem naquele ciclo repetido de reencarnações sem maior teor espiritual. E aí ele começa a observar que existem outras coisas. E ele pode ter condições de escolher outras coisas através desse conhecimento, dado naturalmente a aceitação que a gente tem que ter perante a dor, para o nosso próprio benefício. Então, a vontade de prazer e de domínio começa a se converter em prazer de aperfeiçoar-se e servir, acompanhados de autodomínio. Então, o que primeiro estava acomodado, veio a dor, ele percebeu que existe algo, vamos dizer assim, atrás da porta que estava limitando ele, e começa a observar que ele pode aperfeiçoar-se sim, e que existe uma felicidade, um prazer desse aperfeiçoamento. E aí começa a procurar servir e procurar se autodominar. Então, no item 7, o homem lança suas ondas mentais ao contato de espíritos mais evoluídos. Então ele começa a se abrir e lançar, pedir a Deus e aos espíritos mais evoluídos, entrar em contato pelo pensamento com eles, adquirindo muita força para ele. No 8, a vontade se transmuta em cíclico, bombardeando impulsos mentais que se lhe contrapõem, se reforçando ainda na conjugação de ondas afins. Quer dizer, é interessante que ele fala, a vontade se transmuta em cíclico. Ele chega a um nível que realmente os impulsos mentais dele é de tal forma determinados que ele contrapõe, ele lança impulsos mentais tão fortes que vão se contrapor a tudo que está no sentido de distrair o objetivo principal dele. Então, e ainda se reforça com as ondas afins do plano espiritual, dos espíritos amigos, que vão estar reforçando ele. Eu
também querendo participar. Esse aqui está querendo... Quer falar também? Então, é muito interessante lembrar que a gente tem essa possibilidade de chegar no nível do ciclo da vontade, né? Aqui no reflexo congênito, no reflexo condicionado, né? Ele diz que existem os reflexos congênitos, né? Detentores de vias nervosas próprias. Ou seja, existem certos reflexos, vamos dizer assim, alguém ataca, a gente se defende, algumas coisas que a gente precisa refletir, que já foram adquiridas pela experiência de milhões de anos de evolução. Agora, você não precisa ir através do córtex, né? Então, um exemplo são esses, protetores alimentares, posturais, sexuais. Existe também o reflexo condicionado, que aí já é conquistado pelo indivíduo. Daí a possibilidade de a gente conquistar certos reflexos. Se utiliza o córtex cerebral e se desenvolve sobre os congênitos. Na base dos congênitos, podemos desenvolver nossos reflexos condicionados, condicionar os reflexos, como da oração, por exemplo. Então, aí existem os reflexos psíquicos, né, que criam imagens, formas, pensamentos que são projetados no espaço e enriquecidos de outros agentes que se sintonizam às criações mentais. Então, temos esses três tipos de reflexos. No fenômeno hipnótico discriminado, nós vamos falar bastante aqui da mediunidade daqui para frente, existem graus diferentes de passividade. A parte mediúnica, que nós vamos falar, vai estar bastante baseada nesses fenômenos hipnóticos, que é uma ótima forma de fazer uma analogia. Então, aqui estão os graus de passividade, né? Existe a hipnose e a letargia. Então, o hipnotizador age sobre os núcleos de controle do espírito. A catalepsia e sonambulismo provocado, né? Já existe um desprendimento parcial ou total do perispírito sob o domínio do magnetizador. Então, existe uma condição em que o hipnotizador vem e lança ali um certo corrente magnética, né, em que a pessoa vai cair em hipnose. Então, agindo sobre os núcleos de controle do espírito. Existe também a hipnose mais profunda, que chega até catalepsia e sonambulismo, onde existe até o desprendimento do perispírito, né, sob o domínio do magnetizador. No reflexo condicionado específico, a gente vai imaginar uma situação de hipnose aqui. Imaginemos um enfermo, né, de doença nervosa se tratar com o hipnotizador. O enfermo procura, com esperança, o hipnotizador que lhe acolhe com carinho diante de sua atitude simpática. O hipnotizador inocula-lhe corrente revitalizadora ao falar de bom ânimo e esperança. Olha só, aqui está bem resumido. Mas o que a gente deve procurar prestar atenção aqui são alguns detalhes. O enfermo procura. Então, primeira coisa, quem procurou? Quem deu o primeiro passo aqui foi o enfermo. Ele procurou o hipnotizador para se tratar. Segundo, com esperança. Então ele foi com a esperança de ser ajudado. Né? E o hipnotizador, vamos supor que esse enfermo viu um trabalho desse hipnotizador pela televisão, ouviu falar dele. Então a gente fala que, diz no livro que não é bom que o hipnotizador seja uma pessoa conhecida, porque tem que haver muito íntimo, sabe? Porque tem que haver um respeito, uma coisa assim de respeito para que haja esse condicionamento, para a pessoa mesmo poder se ajudar. Né? Ou seja, o hipnotizador observa a disposição da pessoa e a confiança que está depositando nele, e ele vai e lhe acolhe com carinho, e fala de coisas boas, de bom ânimo, e o hipnotizado, o paciente nesse caso vai criar um reflexo condicionado específico para que ele melhore. Então, aí, nessa condição, o hipnotizador vai inocular uma corrente revitalizadora, pode falar de bom ânimo e esperança. Então, o hipnotizador ele dá os comandos de sono e refazimento, e o paciente passa a emitir ondas mentais equivalentes, atuando sobre as células físicas
e anulando tanto quanto possível as inibições funcionais existentes. Quer dizer, aí o hipnotizador, o hipnotizado, no caso, já começa a agir sobre ele mesmo, né? O hipnotizador está sendo apenas um facilitador do processo. E ele dá alguns comandos e o paciente vai atuando sobre as próprias células físicas, né? Aí o paciente vai observar que fica feliz que terminada a sessão ele está melhor, ele não está mais sentindo uma certa dor de cabeça, uma certa dificuldade que ele estava antes, e fala, nossa, realmente ele é muito bom. No dia seguinte ele vai, procura e vai se entregar ainda com mais facilidade, né? Vai estar criando esse reflexo condicionado, até chegar no ponto de várias sessões, uma integração mental entre os dois, tal que um simples objeto, né, seja suficiente para ele entrar novamente naquele estado de auto-hipnose para cura. Então, daí o poder curador dos talismãs. Então, a gente fala, qual que é o poder do talismã? Algumas pessoas têm um chaveiro, alguma coisa. Na realidade, é o poder que a gente atribui a eles. É o reflexo condicionado que eles nos causam. Então, daí, as religiões, a gente vê diferentes religiões e cultos terem essas imagens, essas coisas, para causar esse reflexo para a pessoa entrar em oração, um reflexo para a pessoa entrar numa sintonia melhor, né? Na realidade é só questão da auto-hipnose. Então, se eles continuam nesse intercâmbio, vai haver um circuito mediúnico que pode chegar ao que a gente chama de circuito mediúnico perfeito, né? Nesse momento, entre os dois, é tal grau de habilidade e conjugação de ondas que eles podem chegar a avançar nos processos de teleorientação, inclusive o desdobramento controlado. Então, o passivo pode seguir se desenvolvendo só através de profunda concentração, caindo em hipnose ou letargia, catalepsia ou sonambulismo para o desdobramento consciente ou fenômenos físicos como maquinismo. Quer dizer, chega a tal ponto que o próprio passivo ele pode continuar nesse reflexo condicionado, pode começar a controlar o próprio corpo, esse desdobramento consciente. Ele pode, a tal grau de consciência, que no faquirismo a gente observa isso, o próprio espírito age sobre o corpo dele, vamos dizer assim, materializando uma matéria que o protege daquela cama de pregos que ele deita, vamos dizer assim. Então ele mesmo age sobre o corpo, ele mesmo vai consciente dos lugares que ele quer ir e age conscientemente. Esse é o tal grau de reflexo condicionado que a gente pode atingir, com bastante trabalho, persistência. E nesse caso houve uma orientação também, alguém que facilitou esse processo. Então aqui uma frase, né? Queira ou não, cada alma possui no próprio pensamento a fonte inestancável das próprias energias. Então, o fenômeno magnético da vida humana, o magnetizador, ele se assinala no psiquismo de diversas pessoas, né? Então, tais situações ocorrem no cotidiano, se iniciando do berço. Desde o berço já é um agente indutor, né? Então, ele diz aqui, o lar é o mais vigoroso centro de indução que conhecemos na Terra. Filhos e alunos agem, na grande maioria dos casos, como médiums de seus pais e professores. Quer dizer, ele comenta que o grau assim, que os filhos refletem os pais é tal que é até difícil, muitas vezes, ele se desvencilhar totalmente disso. O reflexo condicionado criado, esse fenômeno de indução do lar é muito forte. Então daí a importância da educação, né? E das nossas ações, do tipo de pensamento que a gente leva para as nossas casas, que a gente está criando um magneto numa determinada direção que vai influenciar vamos dizer assim, ou magnetizar de alguma forma
os que habitam aquela casa naquele sentido. Então, aí ele comenta aqui, né? A exceção a essa regra são almas dotadas do mais alto padrão moral por se sobreporem ao meio, exteriorizando a vontade mais enérgica que são mensageiras. Então, são uma exceção de alguns casos de pessoas que trazem um nível moral tão diferente, tão mais alto, que eles vão realmente se sobrepor ao meio, né? Mas ele caracteriza aqui bem como uma exceção. Então ele diz aqui, se pais e filhos eles guardam afinidade após a primeira infância, a vida prossegue harmoniosa. Senão, o filho dará prosseguimento à sua educação no seio do mundo. Mestres na escola, esfera profissional, espíritos protetores servirão de educandário, sempre através do mesmo fenômeno de harmonização de ondas. Quer dizer, naturalmente, o espírito busca outras fontes, quando não há essa afinidade mais profunda. E a necessidade de concentração de nossa força mental, né? Suor e disciplina dos apelos exteriores. Quanto maior o conhecimento, maior a liberdade, maior a responsabilidade. Quer dizer, daí a necessidade de reflexão e direcionamento que a gente quer na nossa vida. Suor e disciplina, para que a gente consiga se isolar um pouco dos efeitos da sociedade, dos efeitos exteriores, para buscar algo maior. O que é bastante difícil. A gente tem que ser consciente que a gente está não só vindo de lares, estamos vindo de escolas e de ambientes profissionais e da sociedade que nos induzem a coisas diferentes. Então, daí a importância do Espiritismo, né, que nos esclarece em nível mais profundo o entendimento sobre a vida, em que a gente possa estar totalmente convencido no âmbito do nosso ser sobre a importância dessas realidades que devemos firmar no mundo. Né? Então, a perseverança no bem, cuidado com os hábitos indesejáveis, pensar e conversar sobre agentes enfermiços, é formar reflexo incondicionado de caráter doentio, utilizando nossas forças e gerando desequilíbrio. Então, muitas vezes, uma coisa pequena, uma conversa, um comentário, uma coisa que pode gerar um hábito, que gera um reflexo incondicionado, que vai estar atraindo doenças, vai estar atraindo coisas que vão estar nos prejudicando e gerando desequilíbrio. Né? Aí, aqui a gente começaria a falar sobre mediunidade e sobre efeitos físicos. Essa palestra é de 1h30, a gente já está com 45 minutos, não mais, né? Mais de uma hora mais ou menos. Vocês gostariam de uma pausa, tomar uma água, alguma coisa, antes de a gente continuar? Uns 5 minutinhos? Ou a gente continua? Pode continuar? Continua. Estou vendo o pessoal fazer assim para continuar. Então tá bom, então vamos continuar. Então, nos efeitos físicos, né, a gente tem processos simbióticos. Porque assim, os processos simbióticos, ele comenta que a gente traz espíritos já desde o nascimento, já associado à nossa pessoa. Então, a maioria de nós, a gente já traz algumas companhias do berço. Na realidade, desde antes do berço. Então, nos processos, nos efeitos físicos, isso é significativo porque existe uma afinidade entre o espírito e aquele médium de efeitos físicos, que através dessa conjugação de ondas, eles têm uma facilidade muito grande de usar aquela material fornecido pelo médium de efeitos físicos. Então, eles dizem que esses espíritos, eles não são espíritos elevados, espíritos que causam efeitos físicos, eles são espíritos, muitas vezes, assim, mais querendo brincar, chamar atenção de uma forma, são como crianças, que uma vez que uma simples intervenção moral pode cessar os fenômenos. Então é simples, não precisa ter medo, vamos dizer, se isso está acontecendo. São espíritos menos avançados, mas também não estão ali necessariamente para o mal, mas estão assim meio querendo chamar atenção, brincar, alguma coisa assim. Mas que uma intervenção moral, vamos dizer,
uma conversa com eles mesmo. Kardec recomenda a gente conversar naturalmente com os espíritos, explicando as coisas, por que eles estão lá, uma coisa assim, para poder cessar os fenômenos, né? Se for da nossa vontade. Então, são fatores simplesmente mecânicos, né? Independe do aprimoramento da alma. Então, é uma mediunidade assim que é uma coisa mecânica, uma coisa física. Naturalmente, a pessoa desprende aquele fluido que os espíritos usam para fazer as batidas. Então, se a desarticulação anímica persiste, a habilidade de doar ectoplasma. Então, o espírito guia da mesma ordem evolutiva. Ou seja, se existe essa continuação e essa habilidade de doar ectoplasma, vai ser associado ao espírito guia, vamos dizer, com um trabalho que vai ter um objetivo, atingir um objetivo da prova da existência após a morte, um trabalho sério. A espiritualidade vai designar um espírito guia para esse trabalho. E esse espírito guia pode estar trabalhando bastante, criando circuitos de forças, um trabalho de materialização, podendo alcançar níveis elevados de materialização. Então, no campo de oscilações mentais do médium, ele comenta que é o filtro de todas as operações dos fenômenos físicos. Então, vamos supor que você está num grau elevado desses fenômenos físicos, materializações. Então, ele comenta assim, o principal ponto é a sintonia do médium, aonde que ele está com o pensamento dele. Então, uma leve mudança de interesse, por exemplo, econômico ou afetiva, já vai mudar a aura, as formas de pensamentos do médium, podendo a força exteriorizada ser usada por espíritos inferiores para sensações físicas e perturbações variadas que podem ocorrer. Então, o médium vai dar o tom aí do tipo de espírito que vai ser atraído por esses trabalhos e se vai ouvir ou não essa espiritualidade que está trabalhando com ele. Então, pode ocorrer também a dependência dos assistentes e metapsiquistas. Ele comenta que os metapsiquistas eles querem exigir provas, eles querem participar dos fenômenos para provar que não existe muitas vezes aquilo, mas na realidade eles estão atrapalhando bastante essa conjugação de ondas que existe nesses fenômenos. E os assistentes também têm um papel bastante importante nesses fenômenos, porque eles também fornecem com o pensamento deles ondas de equilíbrio, de afinidade com a equipe espiritual que está ali ou não. O que muitas vezes pode viciar a mente mediúnica em outras coisas que estão fora do objetivo da obra. Então, nesse caso, acho que nós vamos falar novamente mais para frente sobre um exemplo sobre isso aqui. Na mediunidade de efeitos intelectuais, o que é a mediunidade de efeitos intelectuais, né? É a conjugação de ondas de pensamento que a gente tem com as outras pessoas, com os espíritos. Então, uma leitura de jornal, por exemplo, a pessoa vai estar gerando quadros vivos, né? Por exemplo, a pessoa procura a sessão de crimes e com aquilo ela começa a imaginar a cena, como que a pessoa morreu, como que a coisa aconteceu. Ela está, na realidade, realmente plasmando aquele quadro e está entrando em conjugação de ondas com espíritos da mesma natureza, até com criminosos e outros que estão ali lendo aquele mesmo jornal. Então ele fala que isso pode chegar a gerar crimes mesmo grandes se esse tipo de sintonia persiste. Ele fala também do exemplo de uma pessoa de uma parte que busca a parte econômica. A pessoa vai lá, olha e fala, olha, interessante essa oportunidade aqui. Eu acho que poderia ter um sócio para fazer isso e essa pessoa podia me ajudar dessa forma, daquela, a gente podia fazer dessa forma, daquela outra. Ao mesmo tempo, vamos dizer, pense em alguém, um potencial sócio. Esse potencial sócio, vamos dizer, meu cunhado, essa pessoa vai estar lá do outro lado pensando pensamentos equivalentes. Eu acho que eu poderia fazer um negócio com fulano.
gente poderia fazer mais ou menos assim, assim, assado. E os dois começaram a trocar conjugação de ondas. Você imagina que eles se encontrando, pode não ser coincidência que falou, sabe, parece que eu pensei também nisso que você estava me propondo, eu estava pensando nisso mesmo. Na verdade, eles já estavam se conjugando espiritualmente no reino do pensamento. Então, isso é uma coisa bastante interessante que ele fala claramente no livro também, sobre essa conjugação de pensamento que a gente tem uns com os outros. Então, ele fala também dos artistas, escritores e jornalistas, que são mediunidade ignorada. Mediunidade ignorada por quê? Alguém que se põe a escrever, ou alguém que se põe a compor, ou fazer um quadro, ele está, na realidade, ali se entregando a um fenômeno mediúnico de contato com as pessoas que pensam da mesma forma, né? Então, a importância e a responsabilidade desses escritores que vão estar sofrendo as consequências daquilo que eles espalharam e daquilo que eles entraram em contato, mas que não tem nem noção de que estão executando um fenômeno mediúnico. Então ele diz que a oração é um reflexo condicionado na direção do nosso guia, né? Então o melhor reflexo condicionado que a gente pode ter no nível de efeitos intelectuais é a oração e se pôr em contato com as esferas mais superiores. Então, aqui ele comenta também que o medianeiro, né, o médium, ele pode experimentar vacilações, dúvidas, né, supondo que as ondas mentais alheias provêm do próprio cérebro. Ou seja, quantas vezes que a gente começa a desenvolver a mediunidade e começa a questionar, mas isso eu não sei não se é o espírito que está me dando essas impressões, acho que isso é tudo coisa da minha cabeça. Então a gente fala, eu acho que isso aí não está dando certo não. Aí e vai e fala assim, melhor eu parar, porque eu não estou achando isso de nenhum pensamento alheio, é tudo coisa da minha cabeça, né? Então muitas vezes a gente pode acabar interrompendo o desenvolvimento mediúnico, né, sem perceber que nós mesmos somos responsáveis por cuidar da nossa vida mental, né, de enriquecê-lo de valores mais elevados. Então, mas se o medianeiro ele persiste, passa dessa fase e procura ofertar reta conduta e presta a espiritualidade superior, ele vai conseguir o respeito dos amigos espirituais que querem trabalhar com ele e a confiança dele, né? Então esses benfeitores desencarnados vão estar trabalhando com ele no amparo aos semelhantes e a ele mesmo. Então, havendo a persistência, pode haver um trabalho bonito ainda a ser realizado, que vai dar frutos. Então, ele comenta muito a necessidade de cultura e abnegação, né? Então, dentro do fenômeno mediúnico, não é só, eu vou lá no dia da mediunidade, vou praticar, ótimo, vou fazer uma oração, ótimo. Mas a necessidade de estudar é muito grande, porque o aparelho mediúnico, a gente vai oferecer um certo cabedal, até de vocabulário, de conhecimentos, para que o espírito possa manejar e possa expressar aquilo que ele quer expressar. Então, ele fala que a cultura e a abnegação, né, vai gerar uma sutilização dos pensamentos e uma maior acuidade mediúnica. Então, podendo até produzir certos fenômenos de psicografia, incorporação de diversos graus, inspiração e premonições. Então, o fenômeno mediúnico, ele às vezes parece tão simples e natural para aqueles que têm mediunidade extensiva, é só ir lá e as coisas acontecem, mas na realidade ele é como uma carreira. Você pode estender muito além daquele âmbito, alcançar níveis muito mais elevados, através da abnegação, né, do estudo e da seriedade, de encarar com aquela seriedade necessária, né? E ainda assim, a preponderância do médium é muito grande nos fenômenos mediúnicos, né? Então, até que a força psíquica da humanidade se mostre mais aperfeiçoada. É interessante, né? Parece que é uma coisa tão particular. Eu estou ali, estou me conectando com o espírito, mas na realidade a força psíquica da humanidade como um todo influencia, porque é um ambiente onde a gente está se expressando.
E hoje em dia a gente pode dizer que a preponderância do médium é muito grande nos fenômenos mediúnicos. Então muita coisa vem do médium ainda. Na ideoplastia, o que é a ideoplastia? Esse outro tipo de mediunidade. É o pensamento criando formas, muitas vezes de longa duração. Então o pensamento cria aquelas formas, né? Por isso daí plastia, que é a formação do pensamento, né? Então o hipnotizado, por exemplo, na questão do hipnotismo, o hipnotizado ele vai imaginar um certo quadro que ele foi levado a observar. Se ele olhar no espelho, ele vai observar esse quadro mesmo no espelho, porque ele realmente criou aquilo, ele realmente criou aquela forma de pensamento que está lá estável no ar, no fluido cósmico naquele momento. Então existe nesse fenômeno de materialização, né, existem os investigadores interferindo no fenômeno, distração da atenção do médium, né? Então a equipe espiritual se põe em guarda. Quer dizer, durante esses fenômenos, existe uma equipe espiritual que vai procurar assistir o fenômeno. Se o médium começa a se distrair, começa a receber diferentes pensamentos dele, ou mesmo da plateia, que pode atrapalhar, pode ocorrer o que eles chamam de viciação da mente mediúnica, ele vai ocorrer a equipe espiritual vai deixar de agir no fenômeno para poder, ele sai para poder ficar em guarda, evitando que coisas piores aconteçam. Então naquele momento não é mais a equipe espiritual que está tomando conta do fenômeno. Na realidade eles se retiraram do fenômeno propriamente dito para se pôr em guarda e proteger as pessoas que estão ali, para que coisas piores não aconteçam. Então, aqui um exemplo, uma pulseira, eu quero uma pulseira no braço. Então, é um exemplo que eles falam, eles estão ali materializando um braço, está escrevendo alguma coisa assim. Alguém vai, pensa, ou às vezes fala, dos assistentes, e fala, uma pulseira, eu quero uma pulseira no braço. Automaticamente o médium observa aquilo e vai procurar prestar atenção naquela outra voz, naquele outro comando. E vai naturalmente começar a mentalizar uma pulseira. O que acontece é materializa dentro da pulseira. Porque ele está formando aquele quadro. No entanto, ele está se desligando da equipe espiritual. Então, com o tempo, esse tipo de atitudes vai havendo a iniciação da mente mediúnica, que é uma responsabilidade que pode levar ao fim do mundo. Na psicometria, a gente tem a capacidade de transportar os sentidos para além do corpo físico, desarticulando o fluido nervoso dos centros vitais, né? Então, na psicometria, existe a possibilidade do médium, ele consegue associar o fluido nervoso dele, que dá as sensações, que cheiro, que tato, tudo, ele desassocia isso para as ondas mentais. As ondas mentais que viajam a determinados lugares que a gente não pode mensurar, vamos dizer, a qualquer lugar, elas podem carregar esse fluido nervoso, desassociado aos centros vitais. Então, daí que ele vai sentir coisas que aconteceram em lugares distintos de onde ele está, né? Então, um exemplo desse fluido vital e dessas sensações que esse médium pode ter, ele está em potencial na simpatia e antipatia entre as pessoas. Então, quando a gente vê uma pessoa que a gente naturalmente tem uma afinidade, a gente sente uma felicidade, sente uma coisa boa em relação àquilo, e o que a gente está fazendo? É uma sensação física. E essa sensação física, na realidade, é um transporte através do pensamento, através do fluido cósmico, desse fluido nervoso, que nos faz ter essa sensação diferente. É um exemplo de como que esses médios sentem as coisas. E na antipatia da mesma forma. Então, existe também o desdobramento para colher informações, ou seja, o médium vai pegar um determinado objeto, que é isso, na realidade, se trata de psicometria, né? A pessoa vai lá,
alguém leva um objeto para ela e ela vai sentir e vai procurar entrar em concentração profunda para observar o que aconteceu com aquela pessoa, ou o que está acontecendo. E existe também a possibilidade dele estar, durante aquele momento de concentração, ele se desdobra e vai para o local buscar as informações e volta. Então o médium não age só, ele tem também informações de espíritos que vão estar ali dando para ele as dicas aí do que aconteceu. Então, aí acontece o quê? Imagine uma pessoa que se perdeu, desapareceu. Toda aquela agonia dos parentes vai estar sendo transmitida no plano espiritual. A ansiedade, até mesmo dos espíritos amigos, eles estão querendo ajudar, estão querendo achar essa pessoa, começam a trabalhar para isso. Então, às vezes, pegam um lenço dessa pessoa e vai levar para o consulente. Às vezes até mesmo esse ato foi incluído pela equipe espiritual, que já está trabalhando. E durante a consulta, essa equipe espiritual vai estar lá procurando dar as intuições. Então o médium nunca age sócio. Então quando a gente fala que é uma característica muito do médium, que ele pega, ele consegue sentir, e ele vê o que aconteceu, ele não está sócio, na realidade, existe todo um trabalho. Então, a importância da moral do consulente, né, e do sensitivo para o êxito. Então, são elementos encarnados menos afins com a tarefa. Então, se a moral do consulente não está afim com o objetivo mais nobre da ajuda, pode ocorrer uma falha mesmo da consulta. Ou seja, vai acabar atraindo elementos desencarnados menos afins com a tarefa, que vão estar atrapalhando esse processo até chegar à falha. Então, ainda assim, a matéria é assinala sistemas de vibrações criados pelo contato com os encarnados, ou seja, desculpa, tudo isso não tira o fato de que objetos materiais, realmente, eles têm sistemas de vibrações que eles vão estar armazenando o sentimento que a gente projetou neles, o pensamento, que os médiuns podem estar lendo, realmente, para observar e chegar à distância no entendimento daquilo. No desdobramento, o hipnotizado ele se condensa ao lado do seu corpo, ou seja, ele pode se ausentar do recinto conforme ordens recebidas, enviando comandos de voz remotos. Né? Você começa a observar que, como se fosse um líquido, uma nuvem esbranquiçada que vai saindo, normalmente para o lado esquerdo, e vai se formando o espírito da pessoa, a pessoa em si, de uma forma maior, e se está vendo acontecendo um desdobramento. Isso no sentido, vamos dizer, o médico possa ver isso. Ele vai para determinados lugares, de lá ele dá ordens remotas para o corpo dele, observa as coisas que estão acontecendo, e dá como se fosse uma ordem remota, e o corpo dele vai falando o que ele está vendo. Então, o sono natural, que a gente se desdobra, né? Então, aonde a gente vai quando a gente dorme, né? A gente vai para aquilo que nos agrada. Por exemplo, a criança, ela naturalmente, você solta ela vai brincar com um determinado brinquedo. A gente, quando dorme, a gente tem nossas preferências, ou nossas coisas que nos agradam, conforme a sintonia do nosso pensamento. A gente vai para aquele lugar que a gente quer. Né? Então, o trabalhador do campo, por exemplo, que vai observar a obra do seu plantio, o artista vai mentalizar a sua obra de uma outra forma. Né? A mãe vai olhar o filhinho e o delinquente vai voltar sendo do primo. Então, são todas as questões de onde a gente vai quando a gente dorme. Né? O sono natural, em níveis de evolução ainda um pouco aquém, vamos dizer assim, interesses mais materiais da pessoa, um desenvolvimento menor da espiritualidade da parte consciente da pessoa, a tendência é que a gente fica ali justaposto
ao nosso corpo, sem mesmo sair, se desdobrar e ir para regiões diferentes. Até no livro Evolução em Dois Mundos, que a gente está estudando também, ele comenta muito sobre a consciência, a importância do pensamento contínuo, desde a evolução, quando o homem começou a se sair e se lançar para outros lugares do plano espiritual, foi quando ele conseguiu ganhar a consciência, ou o pensamento contínuo, onde ele começou a reflexão. E essa atividade de abstração lhe deu a possibilidade de visitar outros lugares, porque fora disso ele só via a matéria realmente, observando e se mantendo junto ao corpo. Nesse caso, ele vai observar e sentir, por exemplo, as vísceras injuriadas de qualquer excesso que ele cometeu, os remorsos ali junto ao corpo. Então, no homem inferior, o sono é quase completo refazimento físico. Quer dizer, ele não vai, vamos dizer assim, levar então eu vou correr um pouquinho aqui, gente. Ele não vai para outros lugares, etc. Mas ele vai simplesmente se entregar ao refazimento físico, né? Então, no desdobramento eles exteriorizam imagens mentais, né? Como crianças entre adultos, a gente vai e depois não consegue lembrar do sono, porque fica um aspecto caótico, porque a gente vai entre instrutores que vão nos dar dicas e coisas de ensinamento, e nosso pensamento infantil ainda perto desses mestres vai ficar confuso. Por isso que tentando lembrar, a gente não vai conseguir lembrar com clareza, porque são pensamentos mais elevados que a gente está tentando assimilar, né? Então é lá que a gente vai conseguir a inspiração para a arte, contatos com inteligências superiores, e que mentes criminosas vão também buscar mais recursos para os seus crimes. É lá que vem a resposta a pedidos, né, que vem em forma de quadros simbólicos de intuições, do que a gente está pedindo, lá no plano espiritual, durante esse desdobramento, que nós vamos conseguir essas respostas. Então, a gente tem que se adestrar para esse fim, né? Então, incursões no plano do espírito, preciosos instrumentos dos benfeitores da espiritualidade, como oficiais de ligação entre a esfera física e a extrafísica. Então, a importância do estudo para a compreensão do que se passou. Através do estudo, a gente vai conseguir compreender melhor tudo que se passou e através do exercício, a gente vai estar sendo representante desses benfeitores da espiritualidade. Aqui na mediunidade curativa, a mente comanda substâncias e energias para a alimentação celular. Então, a mente, como a gente estava falando, ela está no domínio de tudo isso. Ou seja, ela vai mobilizar até os anticorpos. E daí a função curativa e autocurativa da sintonia com a espiritualidade maior. O sangue tem essas energias espirituais circulantes, né? Através da respiração, você aura essas energias, dissolve o sangue e você vai chegar a um estado de saúde maior. Então, você imagina, se a mente hipnotizada, a gente consegue hipnotizar a mente de uma outra pessoa, você imagina os corpúsculos do sistema imunológico, que são pequenas células que têm como se fossem mentes próprias, mas que a nossa mente pode comandá-las e pode gerar curas. No passe, a gente tem o estudo da fisiologia para ampliar os recursos psicológicos, importante estudo da fisiologia, vigilância, higiene espiritual acima de tudo. O medianeiro deve ser um autêntico representante do magnetizador espiritual, daí a importância da oração. A atitude do paciente é muito importante no passe de recepção. Não há contraindicações para o passe, podendo ser aplicado a crianças ou mesmo a bebês ainda provetas. Ele é menos rico de resultados imediatos nos doentes adultos que mostram jungidos à inconsciência temporária, por desajustes complicados do cérebro. Quer dizer, quando a parte física já se desorganizou, ele tem menos resultados. Mas ele sempre vai buscar na prece a ligação com planos mais elevados. Quer dizer, nessas instruções sobre o passe, que a gente vê nas obras do André Luiz e outras obras de base, a gente não vê instruções específicas de como fazer mecanicamente o passe, isso ou aquilo, mas eles sempre vão estar indicando e ressaltando a importância da prece para a ligação com os planos mais altos. Aqui no animismo, a gente vai ter fenômenos psíquicos produzidos com a cooperação consciente ou inconsciente
dos médiuns em ação. Então, é o corpo espiritual do médium que se desdobra, ou seja, pode provocar tais fenômenos. Então, o médium tem a história dele também, de muitas outras encarnações. E às vezes ele está sob influência de um amigo espiritual que pode estar levando como se uma auto-hipnose. Então ele está representando personalidades de outras vidas. Então não são outros espíritos, mas ele mesmo representando personalidades de outras vidas. Então ele pode estar entrando em certos estados emotivos, né? Como a gente falou. Isso aí já resumido. Então esses deverão ser encaminhados para tratamento dado aos espíritos que nos propomos auxiliar. Ou seja, deve-se tratar dos espíritos que estão ali querendo atrapalhar aquela pessoa que está acontecendo no animismo. Não é porque ele está se entregando ao animismo, nós vamos falar, não pode participar, tem que haver um tratamento desses espíritos. Então, na penitenciária dos manicômios estão repletos desses irmãos assim, obsediados, que tendem a repetir os erros do passado, né? E a tarefa espírita é de aperfeiçoamento dos impulsos mentais. Assim recuperamos inúmeros irmãos sensitivos para a atividade de sementeira da luz. Na obsessão, a gente diz que o estudo da obsessão abrangeria quase toda a humanidade terrestre, ou seja, todos nós temos um pouco disso. Então, isso vai perturbar as células físicas e perispiríticas, né? Podendo produzir às vezes até alucinações e doenças da mente. A obsessão ela pode chegar até a parte física, né? Então, no corpo físico vai ter a individualidade em desequilíbrio, né? E pode ter inibições para futura existência. Vou pular um pouco para a gente chegar no final. E aqui ele comenta também a necessidade de acolher esses irmãos nas casas espíritas. Então, aqui no penúltimo capítulo, falando da necessidade da oração, né? Que desde da magia vulgar, a mediunidade se confunde, né? Nos tempos iniciáticos, né? Então, a oração são ondulações do céu que corrigem o magnetismo torturado da criatura, regenerando o equilíbrio das células viciadas ou exaustas, insuladas no sofrimento educativo da terra e compondo as faculdades profundas. Então, no corpo, anticorpos e outros mecanismos imunológicos, no meio social, diferentes influências psíquicas, né, a importância da autoeducação aprimorando as projeções. Então, é muito importante a oração para você aprimorar as suas projeções, né, e se desligar de outras influências. Então, é um golpeamento de ondas mentais enfermiças, desencarnadas ou não, irritação. Então, isso gera uma certa irritação, às vezes, no dia a dia, e a prece, normalmente, é uma ideia transformadora, né? Então, na nossa oração, o que eles pedem sempre o que eles aconselham, o que a gente deve pedir? Pedir compreensão, porque a compreensão ao plano divino, traçado para o nosso aperfeiçoamento, a gente entender por que a gente está aqui, entender o que a gente veio fazer, né? E de maneira a aproveitar a oportunidade de trabalho que a gente tem hoje em dia. Então, a mediunidade na ordem superior da vida esteve sempre associada à oração, de Moisés a Jesus. Então, a oração é reflexo condicionado de natureza divina, podendo facultar a sintonia entre a criatura e o Criador. Então, esse é o último capítulo, Jesus e mediunidade. A questão de Jesus era médium de cura, por exemplo. O que vocês acham? É uma coisa interessante, Jesus era médium? Sim e não. Porque qual espírito que estaria usando o corpo de Jesus para poder atingir? Se Jesus já era a autoridade máxima, né, perante um doente enfermo, né? Então Jesus era médium, sim, mas somente de Deus. Ele canalizava as ordens diretas de Deus. Então, sem qualquer prestígio humano, ele dá novos rumos à vida. Ele não veio representar nada de humano, nada dos nossos conceitos daqui, né? Mas sim, mesmo assim, veio dar novos rumos à vida. Então, houve grupos de médiums como transformadores elétricos conjugados para poder receber o pensamento de Jesus no planeta Terra. Que são esses aí que são mencionados aqui. Então,
nos efeitos físicos, Jesus transforma água em vinho, peixes em pães, caminhou sobre as águas, conversando com os dois moços, desaparece no templo, fenômeno de voz direta e sempre governando a matéria à vontade. Então, nos efeitos intelectuais, ele prevê a própria morte, né? Ele avisa a Pedro que ele iria traí-lo, a Judas que ele vai e faz depressa o que você está se propondo, e clara evidência e clara audiência no Getsemane, né? Quando ele conversa com Deus. Na mediunidade curativa, Jesus curava os paralíticos, cegos, alienados mentais, ulcerados, todos curados, mas segundo a vossa fé. Então sempre ele observa, muitas vezes ele fala, você foi curado segundo a vossa fé. A participação do que foi curado no fenômeno, ele não poderia fazer se não fosse a adesão da vontade da pessoa. E para que não te suceda coisa pior, também a continuação do trabalho, não é só ser curado, é a continuação do trabalho. Né? Então a mediunidade isenta de particularismos inferiores. Jesus tinha aquela mediunidade divina. Né? Então o Evangelho, código de princípios morais do universo. Quer dizer, o Evangelho não se restringe a uma religião, a um povo. Não, ele é o código de princípios morais do universo. Então, era isso que eu queria passar e obrigado pela atenção. Obrigado, né, Alexis, por perguntas. Então, hoje, né, para nos brindar com essa palestra, que a gente sabe que você fez um trabalho bem longo, de um estudo bastante longo, e a gente, então, te agradece a atenção, agradeço em nome dos organizadores do evento, e agora nós vamos usar esse mesmo espaço para o almoço, né, porque eles vão ficar para o almoço. Nós vamos ter, só que acho que adicionar mais uma mesa, a gente pede o auxílio, né, daqueles que estão aqui, para organizar. No fundo não vai precisar mudar tanta coisa aqui, porque teremos uma outra atividade de tarde nesse espaço. E é isso, né, espero que vamos continuar, aproveitar esse momento para encerrar, né, essa fase da jornada, agradecendo a Deus, ao nosso querido Jesus, agradecendo aos irmãos espirituais aqui presentes, que trabalham junto com todos os grupos envolvidos nesta atividade, por todo o amparo, por todo o auxílio que eles nos deram neste momento. Então, com o coração repleto de alegria por estarmos aqui reunidos em nome do nosso querido Mestre, por sabermos da sua